Diamantes e Ferrugem, Joan Baez. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit, hand on a telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. A booth in the Midwest. 10 years ago I bought you some cufflinks. You brought me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. Straight into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out, white clouds mingles and hangs in the air. Speaking strictly for me, we both could have died then and there. Now you're telling me you're not nostalgic. Then give me another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. 'Cause I need some of that vagueness now. It's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Joan Chandos Baez, Staten Island, 9 de janeiro de 1941, é uma cantora norte-americana de música folk, conhecida por seu estilo vocal distinto e opiniões políticas apresentadas abertamente. Joan Baez foi compositora e intérprete de música popular desde o início em 1960 até os dias atuais. Baez é a irmã mais velha de Mimi Farinha, com quem compartilhou a paixão pela composição e sua visibilidade sem remorso, como ativista política. Embora Farinha fez sem muito alarde, é de observação pública como Baez, durante o tempo que ela estava viva. It's just that the moon is full
A carreira profissional de Baez começou em 1959 no Newport Folk Festival, onde, com 18 anos, foi a grande revelação. Hearing a voice I'd known a couple of light years ago. Ela lançou pela Vanguard Records no ano seguinte seu álbum de estreia, Joan Baez, uma coleção de baladas tradicionais que vendeu moderadamente bem, chamando a atenção pela qualidade do repertório e por seu talento no violão acústico, aliado à sua bela voz de soprano. Where are you calling from? O álbum seguinte, Joan Baez, Volume 2, foi lançado em 1961, ganhou um disco de ouro, o mesmo acontecendo com Joan Baez in Concert, de 1962. We both know what memories can bring. Com apresentações regulares, Joan Baez tornou-se um fenômeno artístico. Em 1963, já era considerada uma das cantoras mais populares dos Estados Unidos. Em 1964 lança o disco Joan Baez/5, incorporando neste trabalho uma seleção de canções populares folk dos Estados Unidos e da América Latina, com destaque para interpretações de composições dos músicos brasileiros Zé do Norte e Villa-Lobos. Além de folk tradicional e canções de protesto, ajudou a promover Bob Dylan, impressionada com suas composições iniciais, incluindo várias delas em seu repertório. Acabaram tornando-se namorados por um tempo, mas o relacionamento acabou em 1965. Entre seus sucessos históricos desta época, podem ser citados We Shall Overcome, With God on Our Side, All My Trials, além de outros. Assim como Dylan, Baez foi influenciada pela invasão britânica e passou a usar, ainda que discretamente, acompanhamento elétrico, além do seu violão a partir de Pharrell Angelina de 1965, pouco tempo depois de Dylan começar a experimentar o folk rock. No final dos anos 60, Baez flertou com a poesia, lançando o livro A Journey Through Our Time, e com a música country, com One Day at a Time, de 1968. No ano seguinte, lançaria um álbum duplo inteiramente dedicado às canções de Bob Dylan, Any Day Now. Também tocou em Woodstock, numa época em que estava inteiramente envolvida na luta contra a Guerra do Vietnã. Em 1968 ela se casa com David Helris, um proeminente opositor da Guerra do Vietnã que seria preso no mesmo ano. Helris, fã de música country, fez com que Baez fosse mais influenciada pelo country rock, começando com David's Album, de 1970 e culminando com o duplo Blessed Are, de 1971, seu último disco pelo selo Vanguard. Sua versão de The Night They Drove Old Dixie Down da The Band foi um sucesso, entrando para o top 10 americano. Baez migrou para a AM Records em 1972, lançando Come From The Shadows, um álbum explicitamente político, com ácidas críticas ao Vietnã. Após o álbum Here's Still Alive, 1974, gravado em espanhol, com canções latino-americanas, ela passou a flertar com o pop e a investir em suas próprias músicas, culminando com o elogiado Diamonds and Rust em 1975, seu disco de maior sucesso nos anos 70. Em 1976, voltou a se apresentar com Bob Dylan e gravou o duplo ao vivo From Every Stage, onde demonstrava sua permanente empatia com seu público.
No final dos anos 70, ela mudou brevemente para a CBS Records, lançando European Tour em 1980, um disco ao vivo, acústico, que marca um retorno a certa simplicidade musical e talvez, ao melhor formato artístico para seu estilo. Nos anos 80, Joan Baez continuou a se apresentar com frequência, mantendo um público fiel, mas deixou de gravar discos por grandes gravadoras, registrando seu repertório de forma esporádica por pequenos selos e gravadoras independentes. Joan Baez canta duas canções que fazem parte da trilha sonora do filme Silent Running, Corrida Silenciosa, do diretor Douglas Trumbull, o mesmo responsável pelos efeitos especiais de 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. O filme é de 1971 e é uma ficção científica ecológica. As músicas são Rejoice on the Sun e Silent Running. Nos anos 90, apesar dessas mudanças constantes de gravadora, Baez continuou lançando seus álbuns. O CD Rinten Bells, de 1996, foi considerado o melhor trabalho de folk contemporâneo do ano, por revistas especializadas no gênero. O seu último foi Dark Chords on a Big Guitar de 2003, após alguns anos sem gravar. Joan vive em Woodside, Califórnia. Também lançou o CD Day After Tomorrow de 2008, produzido pelo cantor e compositor Steve Earle. O CD marcou a volta de Joan ao top 200 da Billboard, alcançando na semana de lançamento do álbum a posição de número 128 após 29 anos, ou seja desde Honest Lullaby. Em 2008, Joan Baez comemorou os 50 anos de sua carreira musical com turnês pelos Estados Unidos e Europa. Narrativa sobre o mito musical americano Joan Baez. Diamond and Rust, Joan Baez. Narrado, adaptado por José S.S. Almeida. 3 de dezembro de 2014. Conteúdo, Wikipedia Creative Commons. Música, Diamond and Rust por YouTube Cover. Fotos/vídeo, acervo Google/Creative Commons. Software, MS Movie Maker. Narração, Bing.